Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. A gente vai tratar de alguns conteúdos, né? Acredito que são 5 conteúdos no total, né? A gente vai tratar primeiramente sobre conjugação. A gente vai pegar ali os 3 conteúdos de conjugação, que trata da primeira, da segunda e da terceira conjugação. A gente já trabalhou isso um pouco sobre verbos, né, aqui em gramática mesmo, e em português, tá? Então, vamos só, de novo, relembrar, né, o que são essas conjugações, ali a partir da página 200, né? A gente tem a primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, né? Como, por exemplo, cantar, andar, pular, certo? A gente tem os verbos de segunda conjugação, que são aqueles terminados em ER, né? Como exemplo, vender, comer, nascer. E temos o de terceira conjugação, que são aqueles terminados em IR, como exemplo, sair, sorrir, cair. No livro de vocês vão ver a conjugação, né, de verbos terminados com AR, ER e IR, né? Vocês vão ver como é a conjugação deles, né? A conjugação, lembrando a vocês, é quando eu adapto aquele verbo à pessoa e ao tempo, né? Quando eu digo, por exemplo, usando o verbo sair, eu saio, tu sais, ele sai, nós saímos, vós saístes, eles saem, né? Então, eu vou adaptar esse verbo, mudar algumas coisas na escrita e na pronúncia para se adequar à pessoa, tá? A gente vai falar agora sobre sujeito e predicado na página 212. Nós temos aqui essa frase, que até vocês encontram no livro de vocês, que é: um galo estava ciscando. A gente tem essa palavra estava, né, que está até destacada aí. E o que essa palavra é? Ela é um verbo, né? A gente já trabalhou o verbo, né? Verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, tá? Então, no caso do estava, ele indica um estado, né? Ele diz que o galo estava ciscando. Mas quais são as informações importantes que a gente pode tirar a partir desse verbo? É que nós temos aqui a frase inteira, o que nós chamamos de oração, né? O que é a oração? É uma frase que se organiza em torno de um verbo, tá? Toda oração tem que ter um verbo, né? Não é uma frase qualquer, é uma frase que contém um verbo, tá? Fora isso, a gente tem algumas perguntas que nós fazemos para poder encontrar o sujeito e o predicado de uma oração, tá? Primeiramente, a gente pergunta, no caso dessa frase, a gente pergunta o quem. Nessa frase, a gente vai perguntar quem estava ciscando. Quem estava ciscando era o galo. Portanto, o galo, ele é o sujeito dessa oração, certo? Quando a gente pergunta quem, nós estamos querendo saber o sujeito. Então, na frase, um galo estava ciscando, eu vou perguntar, quem estava ciscando? Um galo. Então, o galo é o sujeito, né? Portanto, o sujeito, ele é o ser de quem se diz alguma coisa. A outra pergunta que a gente faz é, um galo faz o quê? Né? A gente pergunta o que esse sujeito está fazendo, né? Então, o que o galo está fazendo? Ele estava ciscando, não é isso? Então, ciscando, gente, estava ciscando é o predicado, tá? Ou seja, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre um sujeito. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, né? No meio dessa frase, quando eu tenho uma frase com um verbo, eu vou chamar essa frase de oração. Nesta frase, eu vou perguntar quem está fazendo tal coisa, esse quem é o sujeito, e depois eu vou perguntar o que esse sujeito está fazendo, né? A resposta disso é o que eu chamo de predicado, tá? Agora, falando de advérbio, tá? Nosso último conteúdo, a gente vai falar de advérbio na página 217 e 218, tá? O que são advérbios? Advérbios são palavras que expressam ideia de lugar, modo, tempo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Nós vimos sobre advérbio, né, na aula de português, e nós vamos dar uma olhada aqui para reforçar esse conteúdo, tá? Nós temos um livro de vocês, na página 218, esses 2 quadros, né? Cima e embaixo, né, que traz alguns advérbios. Temos advérbios de lugar, de tempo, intensidade, modo, afirmação, dúvida e negação, né? Esses são exemplos de alguns verbos, de alguns advérbios de lugar, como por exemplo aqui, lá, ali, acolá, longe, além, perto, diante, atrás, dentro, fora, abaixo, acima. Temos de tempo, né? Hoje, ontem, já, antigamente, cedo, amanhã, nunca, tarde, breve, agora, depois, antes, diariamente, jamais. Temos de intensidade, né? Que intensifica a frase. Muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, quanto. Temos de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente, atentamente, delicadamente, alegremente. Temos de afirmação,
Sim, certamente, realmente. Temos de dúvida, né? Talvez, provavelmente, acaso, porventura, até mesmo possivelmente também seria. De negação, não, nunca, jamais, tão pouco, né? Que é a mesma coisa que também não, certo? Tão pouco é a mesma coisa que também não. Então, esses são exemplos, né, de alguns advérbios que nós vamos ter de lugar, de tempo, intensidade, modo, afirmação, dúvida e negação, tá? As atividades são muitas, que como vocês viram, conjugação está dividida em 3 conteúdos separados, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 páginas de cada um desse conteúdo, né? Somente para vocês exercitarem o que vocês acabaram de estudar aqui. E na semana de correção eu trago, né, a correção dessas páginas para vocês. Então, de conjugação a gente vai trabalhar a página 201 e 202. De segunda conjugação 205 e 206. De terceira conjugação de 208 e 209. Sujeito e predicado 213 e 214 e de advérbio 219 e 220, tá? Sempre consultem o livro, podem estar dando uma olhada de novo no vídeo se ajudar vocês a fazer a atividade, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.